Então abre aí em Apocalipse 14, verso 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Não vou fazer uma pausa aqui. E se você tiver dificuldade, questão de pressão, de joelho, você pode ficar sentado, em pé, mas vamos orar um pouquinho mais. Então nós vamos orar uma oração silenciosa, tá? Então vamos ajoelhar. Se você tem dificuldades, não precisa ajoelhar, tá? Pai, que a tua graça, o teu santo e bom Espírito esteja com cada um dos teus filhos. Amém. Em Cristo Jesus. Amém. Depois que nós lemos, irmãos, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, com 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o seu pai. A pergunta é, o que fazem ali os 144.000? Segue o Cordeiro? Tá, segue o Cordeiro. Mas então, o que o Cordeiro está fazendo ali? Quando nós olhamos alguma coisa sobre os 144.000, nós precisamos visualizar algumas coisas em relação a eles. Eles são descritos da seguinte maneira: e os remanescentes são não só perdoados e aceitos, mas também honrados. Hoje, pela manhã, nós vimos a testa dos 144.000. Agora vamos esquecer um pouquinho a testa e vamos mentalizar honrarias que Deus tem reservado para os 144.000, que são descritos aqui como remanescentes. Está dizendo que uma mitra limpa lhe é colocada sobre a cabeça. Mitra, questão de sacerdócio. Serão como reis e sacerdotes para Deus. Então, quando você pensa nos 144.000, pensa da seguinte maneira: olha, fisicamente na testa estará honrarias. Nós vimos pela manhã. Mas
Também em termos de funções, eles serão honrados. E eles serão como reis e sacerdotes para Deus. Enquanto Satanás instava com as suas acusações e buscava destruir esse grupo, em várias ocasiões, Ellen White, ela define os 144 mil como um grupo, sem olhar a quantidade. Santos anjos invisíveis passavam para cá e para lá, colocando sobre eles o selo de Deus vivo. Então ela descreve aqui os 144 mil como selados e honrados. Esses são os que se acharão sobre o monte Sião com o Cordeiro. Mas um texto, para mim, ele é muito, me ajuda a definir muito a questão dos 144 mil. Então, ela define como remanescentes, e os remanescentes são perdoados, ou seja, passaram pelo juízo investigativo, mas também não só a questão de ser aceitos, como também honrados. E a honraria, ela define como reis e sacerdotes para Deus. E ela define também a questão do selamento, que sobre eles foi colocado o selo de Deus vivo. Estes são os que acharão sobre o monte Sião com o Cordeiro. Então, pela manhã nós vimos que os 144 mil são os santos vivos, que estarão por ocasião da vinda de Cristo. E agora aqui ela já deu uma amplitude no pensamento de que são remanescentes, são honrados, são selados e estarão ali em pé com o Cordeiro. Essa expressão em pé, ela ocorre algumas vezes na palavra de Deus. Quando se refere ao povo de Deus, é símbolo de vitória. Nós podemos ver isto no capítulo, deixa eu só confirmando com vocês, capítulo 15, verso 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Então vejam bem que essa expressão em pé, símbolo de vitória. Então ninguém aqui precisa dizer que para o seu caso não há esperança, porque Deus apresenta um grupo de vencedores. Então Deus está reservando para nós um grupo de vencedores, e esse grupo de vencedores, eles se acham em pé em pé junto com o Cordeiro, no capítulo 14, no Monte Sião, e no capítulo 15 eles estão no mar de vidro, e está dizendo aqui que eles têm harpas de Deus. Dentro desse aspecto, irmãos, dessas funções especiais, quando nós olhamos Isaías capítulo 24, o último verso do capítulo, verso 23, diz: a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião, e em Jerusalém perante os seus anciãos haverá glória. Então, o Monte Sião é descrito na palavra de Deus como o local em que Deus irá reinar. Essa palavra reinar, ela pode ser traduzida e aplicada por uma palavra que diz governar. Então, quando nós olhamos para o Monte Sião, nós temos que entender o Monte Sião como o local do governo de Deus. Deixe só confirmando com vocês aqui,
Miqueias capítulo 4, Miqueias capítulo 4 e o verso 7. Dos que cocheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, desde agora para sempre. Então, o Monte Sião é visto na palavra de Deus como sendo o local em que Deus vai reinar, que Deus vai governar. Quando nós olhamos a Nova Jerusalém, nós temos que entender que na Nova Jerusalém, no capítulo 21, ali fala do encontro dos remidos. Então, no capítulo 21, Apocalipse, capítulo 21, só para a gente mentalizar esses versos, para que eles fiquem assim, bem visíveis na nossa compreensão. E está dizendo aqui que, verso 22, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe dar a claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro sua lâmpada. As nações, que nações são estas? As nações dos remidos. Então veja bem, então a terra, na época de Josué, ela foi dividida entre as tribos, e lá no céu não vai ter Brasil, não vai ter Argentina, tá? Mas vai ter lá as nações de tal tribo, tal tribo, tal tribo e tal tribo. Tanto é que a cidade, ela é 12 partes, em cada lado quadrada, ela tem 3 portas. Então nós não vamos entrar em qualquer porta lá. Nós vamos entrar na porta da tribo que nós pertenceremos. Tenha isso em vista. Tá? Então, as nações que ali, elas estão, quando nós encontramos esse conceito de nações, está dizendo ali que as nações andarão mediante a sua luz. E os reis da terra lhe trazem o quê? A sua glória e honra. Qual é a glória e honra que os reis da terra trazem? Em um mundo que surgiu a besta, a imagem da besta e o número do seu nome, a lei de Deus foi julgada por terra. E eles venceram. Então, quando se fala de um grupo em pé, um grupo vitorioso, e esses reis da terra aqui, naquilo que vocês já estudaram, Desejar das Nações, diz lá que a honra de Deus, a sua glória, ela se acha no aperfeiçoamento do seu povo, ou aperfeiçoamento do caráter do seu povo. Então, o Espírito Santo, ele vem a este mundo com a missão de convencer o mundo do pecado, justiça e juízo. Ele vem a missão dele com a igreja de nos guiar a toda a verdade, e ele tem uma missão com Cristo. Ele vem para glorificar a Cristo. E quando ele consegue reproduzir o caráter de Cristo no povo de Deus, aí sim, a missão do Espírito Santo, ela foi alcançada, restaurar a imagem de Deus no homem. Então, os reis da terra, eles trazem a honra de Deus. E quem são esses reis? 144 mil, tá? Serão como reis
e sacerdotes. Tá? Então eles são reis. O primeiro rei da terra, qual que foi o primeiro rei? Adão. E Adão deveria reinar em submissão ao Rei dos Reis. No entanto, Adão cedeu essa soberania para aquele que se titula o príncipe deste mundo. Reis e rainhas ou só reis? A Bíblia fala de reis. Tá? Reis. Reis e sacerdotes. Dentro desse aspecto de reis, os 144 mil serão como reis. Isto significa que serão governantes. Serão governantes. Percebe aqui que o Apocalipse ele avança trazendo algumas descrições sobre essa questão, dizendo que no verso 25, as suas portas nunca mais se fecharão, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Ou seja, os reis da terra, eles vão trazer a glória e a honra das nações. Então, em meio ao mundo onde a lei de Deus foi pisada e onde a lei de Deus ela foi, vamos dizer assim, jogada por terra, Deus então mostra para o universo, com a vida dos 144 mil, que a lei de Deus é perfeita, santa, justa e boa, e que as acusações e alegações de um anjo rebelde são infundadas, porque pela graça que Deus manifestou na vida deles, eles conseguiram manter uma vida de obediência a Deus até o fim. Então esse aqui é o aspecto que nós vamos entender. Quando você vai lá para o livro Primeiros Escritos, você percebe que lá existe o Monte Sião, uma visão do futuro. E lá existe um templo, não é assim? E um templo com 7 colunas, não é isso? E ouro, pedras, tá? E agora, quem está em visão é a mensageira do Senhor, e aí ela quer entrar. E o anjo que está coordenando a visão diz: olha, não, aqui só entra os 144 mil. E lá então é mencionado que existem mesas com os nomes dos 144 mil gravados em ouro. Não é isso que está escrito lá? Então já sabe. Sabe? Então lá tem um assento lá. Então vejam bem, irmãos. O conselho de Deus, vamos colocar numa comissão assim vamos colocar uma linguagem mais simples, a comissão de Deus. Deus tem um conselho celestial. Esse conselho celestial, ele é representado no Apocalipse como sendo os 24 anciãos. Não vamos entrar aqui nesses detalhes, tá? Já estudamos em algum lugar. E várias referências desse conselho celestial. Por isso que os 24 anciãos, eles têm assim um significado muito abrangente no Apocalipse. E dentro disso aí, o que acontece? Os 144 mil, eles farão parte do conselho de Deus. Quando Jesus menciona em Apocalipse, na última igreja, Laodiceia, qual é a promessa de Cristo para os vencedores? Sentará comigo no trono. O que é sentar no trono com Cristo? É compartilhar do governo de Deus. Trono, governo. Então, para a última igreja,
é prometido que vão sentar no trono com Cristo, ou seja, vão governar. Se vocês fizerem um estudo, vocês vão perceber lá em Isaías capítulo 14 que a questão do trono foi onde começou o conflito. Alguém queria, de início, vamos dizer o seguinte, né? Aquilo que foi concedido a Cristo, alguém queria usurpar isso, tá? Queria que esse segredo estivesse na vida dele também. Então não se manifestou essa liderança compartilhada dessa maneira como alguém queria, e aí houve a história do conflito, do pecado, e a história se perdura até hoje. Então quando você vê 154 mil no Monte Sião, eles estão ali como reis. Monte Sião, lugar de reinar, tá? Vamos estudar aqui e ver o que a gente consegue visualizar um pouco mais. Não vamos entrar em todos os detalhes, depois a gente pode voltar em alguns detalhes aqui em perguntas mais particulares, tá? No capítulo 14, no verso 2 diz: ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas. No capítulo 15, nós vimos que eles estão no mar de vidro, e lá estão como arpistas. E quando nós olhamos aqui, quando tange sua arma, entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Então no Monte Sião, nós estamos vendo os 144 mil com o Cordeiro, com os anciãos e com os 4 seres viventes. Esse é o cenário. E o que eles estão fazendo ali? Eles estão cantando. E eles estão cantando um novo cântico. E diz que ninguém podia aprender o cântico senão os 144 mil que foram, e essa palavra aqui, comprados, deveria ser traduzida como levados para o céu da terra, no sentido que não viram a morte, foram trasladados, tá? São esses que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. E o Cordeiro, ele é visto no Apocalipse, no momento final, ele é visto no Monte Sião, e o Cordeiro é visto em Jerusalém, a Nova Jerusalém. Então são duas maneiras de nós vermos o Cordeiro dentro do Apocalipse no momento final. Ele no Monte Sião e o Cordeiro na Nova Jerusalém. Se o Cordeiro vá a Jerusalém, os 144 mil acompanham o Cordeiro. Se o Cordeiro vai ao Monte Sião, os 144 mil acompanham o Cordeiro. Então percebes aqui que não vamos dizer o seguinte, né? Alguma coisa que é reservado para todos. Ver o Cordeiro, todos. Contemplar o Cordeiro, todos. Encontrar com o Cordeiro, todos, tá? Mas funções, 154 mil, eles são aqui distintos. E uma das coisas aqui que nós queremos e precisamos retratar é aquilo que está no verso. São esses que foram redimidos dos homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula, eles não têm manchas. Uma outra tradução diz que eles são irrepreensíveis diante do trono. Então eles não têm defeitos. E aqui está dizendo que não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Quando você vai ao livro de João, na história de Natanael, Evangelho de João, capítulo 1, a gente consegue visualizar lá um conceito dos 144 mil, quando Jesus vai dizer, verso 47, capítulo 1, verso 47. Quando Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em que o quê? Não há dolo, não há falsidade. Então veja bem,
E essa expressão, não há dolo. O Cordeiro de Deus, ele é visto tanto em Isaías como uma das cartas de Pedro, como o Cordeiro sem dolo, sem maldade, sem falsidade. Tá? Não se achou falsidade na sua boca. Não se achando falsidade na sua boca, não se achando mentira na sua boca. A boca fala aquilo que está no coração. Então a mente, ela, vamos dizer o seguinte: se a mente é limpa, as palavras são limpas. Se a mente, Deus domina a mente, as palavras vão sair corretamente. Então nós precisamos visualizar esses conceitos que são bastante significativos para nós entendermos o que Deus quer de cada um de nós. Então o verdadeiro israelita, ele não tem dolo em sua boca. Vamos voltar ao Apocalipse capítulo 7. Vamos entender aqui a grande multidão. Vamos esquecer um pouquinho os 134 mil e vamos olhar a grande multidão agora. A grande multidão, ela é descrita depois que João, ele ouve o número dos 144 mil, verso 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé. Opa! E eles estão em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. A primeira pergunta aqui eles estão diante do trono, e a pergunta é: em que local podemos visualizar a grande multidão? Coloque aí a mente para funcionar. Tá, então lá no Apocalipse diz que nela não vi santuário, porque o próprio Deus é o santuário. Tá, então vamos lá. Mas o que foi visto na nova cidade? Tá? Vamos lá ao Apocalipse, só para a gente não esquecer isso e ver se é isso mesmo que a palavra de Deus está dizendo, tá? Para a gente ver aonde que está a grande multidão. Ela está diante do trono, tá? Mas o que isso vai significar para nós? Apocalipse capítulo 21. Aliás, perdão, irmãos, fugiu aqui, é o capítulo 22, tá? Verso 2: no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, aonde? Nela. Aonde que é isso nela? Nova cidade, a cidade de Jerusalém. O que estará? O trono de Deus do Cordeiro. A pergunta é: aonde está a grande multidão no capítulo 7? Na cidade santa, Nova Jerusalém. Diante do trono. Então veja bem, a grande multidão, ela está diante do trono, Nova Jerusalém. O trono não está no Monte Sião, tá? Então a Nova Jerusalém, ela é o centro do governo de Deus, e o Monte Sião será o local de Deus chamar a sua comissão para reunir. Ficou claro isso? Faz sentido isso? Certo? E aí veja bem, só um pouquinho. Aí acontece, o centro da oração, Nova Jerusalém. De um sábado ao outro, virá toda a carne adorar perante mim. Então, cada sábado, as nações, dos remidos, dos salvos,
terão um encontro em Jerusalém. E de mês em mês também, para comer do fruto da árvore da vida, porque é uma árvore que dá o seu fruto de mês em mês. Então Isaías fala também, além de sábado, fala de uma lua nova, ou seja, de um mês ao outro. Tá? Então, na lua nova está o início das festividades do povo de Deus na nova terra. Dentro disso aqui, irmãos, a grande multidão, ela está diante do trono de Deus, e ela está em pé, e ela está com palmas nas mãos. Ela é proveniente de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos, e ela está com vestiduras brancas. Aí a gente vai aprendendo algumas coisas. Quando se fala a nossa língua, a palavra vestiduras ou vestes brancas, nós aprendemos corretamente que é a justiça de Cristo. É isso mesmo. Então, continue com esse conceito de justiça de Cristo. Mas essa palavra veste ou vestiduras aqui em Apocalipse 7, 9, quando você vai na língua original, não é a mesma palavra para vestes em Apocalipse, quando fala lá, aconselho que de mim compre vestes brancas. É uma veste aqui comprida, é uma veste especial, é uma veste que traz uma certa regalia. Poderá alguém dizer, pastor, eu não entendo de grego, eu não entendo dessa questão. Como é que eu vou saber se realmente há uma honraria com essas vestes? O próprio conceito do capítulo vai dar para nós. Vocês querem ver? Quando é visto aqui a grande multidão, no capítulo 7, e essa multidão está reconhecendo que a salvação pertence a Deus. Então veja bem, lá em Apocalipse 14, os 144 mil, eles foram comprados. Então fala como eles foram salvos. Aqui nós encontramos que a grande multidão, ela está diante do trono dizendo, olha, ao nosso Deus e ao Cordeiro pertence a salvação. Quem está presente nessa reunião do capítulo 7 da grande multidão? Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Lá no capítulo 14, quem é que está lá? Quem está no capítulo 14? Os 144 mil, quem mais? O Cordeiro, quem mais? Os 24 anciãos, quem mais? Esses são selados, né? Quem mais está lá? Os 4 seres viventes. Só que em Apocalipse 7, 9, a grande multidão, lá está o Cordeiro, lá está Deus, lá está os anciãos, e lá estão os 4 seres viventes, e nós encontramos que, além destes, o que faz a diferença entre o capítulo 14 e o capítulo 7 em termos de estar presente? A presença de toda a hóstia angélica. Tá? Então lá no capítulo 14 não está toda a hóstia angélica. Consegue ver que realmente os anjos de Deus, a hóstia angélica, não participará dessa questão do local ali de reuniões no Monte Sião, no templo que está ali? Vamos continuar no capítulo 7. E aí, ali apresenta os anciãos, confirmando o cântico da grande multidão. E os anciãos estão dizendo, amém, o louvor e a glória e a sabedoria, as ações de graça e a honra e o poder e a força seja o nosso Deus pelos séculos dos séculos. E não só esses que estão ali louvando a Deus, mas uma ênfase também é dada a um dos anciãos que toma a palavra dizendo, esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Por que eles estão com trajes especiais?
Por que eles estão com roupas diferenciadas? O que aconteceu com eles? Por que eles estão aqui? E por que eles estão tendo aqui algumas coisas que estão diante do trono? E de onde vieram? E aí João vai dizer: meu Senhor, tu sabes. João está em visão. Então o ancião vai responder: são esses os que vieram da grande, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Tá? Razão, motivo, causa, porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Observe aqui, irmãos, que essa ideia, servem a Deus de dia e de noite, dá uma ideia de quê? Hein? Eternidade. Eu colocaria uma outra palavra aí, né? Continuidade. Constância. Eles não estão ali acidentalmente, num dia. Não, vamos estar lá diante do trono de Deus, adorando a Deus. Não, está dizendo que eles servem a Deus, tá? Constantemente, de dia e de noite, no seu santuário. Ou seja, diante da presença de Deus. O próprio Deus é o santuário ali, tá? E está dizendo: e aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. A grande pergunta é aqui, tá? Haverá fome para o povo de Deus no tempo de angústia? Sim. A profecia fala que vão ter que ter uma fé, a cansaço, a demora e a fome. Tá? Veja aqui, o povo de Deus terá sede? Ou a hora que quiser vai ter uma água lá, mineral, para comprar? Vejam bem, irmãos. O sol vai estar quente, vai morrer alguém dos 144 mil, ou dos que vão passar a grande tribulação no tempo de angústia, com insolação? Não. Mas terá sol quente? Sim. Tá? Então a quarta praga, ela terá um sol quente. Quando a gente vai para Isaías, que fala mais forte do que o sol 7 vezes, ali não é o aquecimento do sol, fala do brilho, do resplendor que vai haver na nova terra, e vai ser um brilho mais forte do que o brilho do sol 7 vezes. Isso quer dizer o quê? Vai ser um brilho, vai ser uma glória, mas que não vai trazer ardor. Então vai trazer regozijo para o coração. Tá? Desse aqui nós vamos ver um contexto aqui, nesse texto que nós começamos aqui. Esse texto então, ele avança. Nós já vimos a honraria, nós já vimos reis e sacerdotes. Agora vejam bem, agora atingem cumprimento completo aquelas palavras do anjo. Isso está em Zacarias 3. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se acham diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que farei vir o meu servo, o renovo. Cristo é revelado como Redentor e Libertador de seu povo. Agora, efetivamente, são os remidos homens portentosos. Alguém sabe o que significa isso? Né? Poderosos, honrados, tá certo?
quando as lágrimas e humilhações de sua peregrinação cederem lugar ao gozo e honra na presença de Deus e do Cordeiro. E aí tem coisas que a gente nunca experimentou, a gente não sabe, né? Mas a Bíblia dá algumas coisas para nós. Mas antes de entrar nesse gozo e honra na presença de Deus e do Cordeiro, nós temos que ter, se os 144 mil são vistos no Monte Sião como reis, fazendo parte do governo de Deus, a pergunta é, além de a grande multidão estar diante do trono, na Nova Jerusalém, que função eles estão com essas vestes especiais? O que eles estão servindo, o que eles estão fazendo lá? Além de estarem dizendo que a salvação pertence a Deus. Estão louvando, além de louvar a Deus. Estão servindo como o quê? Sacerdotes. Interessante que essa Bíblia da Casa Publicadora, ela tem um comentário, né? No comentário dela, do capítulo 7, deixa eu só ler aqui para vocês. No capítulo 7, no comentário dela fala o seguinte, verso 15. Lógico que nem tudo que eles falam a gente leva muito a sério, mas quando se fala aqui da expressão grega, não tem como errar. Diz assim, o termo grego expressa serviço sacerdotal e sacrificial. Então, essa expressão, servir a Deus de dia e de noite, eles estão ali como sacerdotes, cumprindo funções de servir a Deus. E eles estão próximos do trono de Deus. E aí, no que eu entendo, tá? Esta grande multidão e os 144 mil, não tem como a gente não enxergar como sendo o mesmo grupo. João está apresentando no capítulo 7, eles como sacerdotes de Deus. E no capítulo 14, como reis diante do Cordeiro. Por quê? Os 144 mil passam pela grande tribulação, passam fome, passam sede, experimenta um sol ardente que nenhuma outra geração experimentou. Nenhuma outra geração experimentou a quarta praga, na quentura máxima do aquecimento do sol. Nenhuma outra geração visualizou um tempo em que trouxe realmente, vamos dizer assim, este sol ardente vai trazer fome sobre a terra. Também vai trazer fome sobre a terra. Joel fala sobre isso. E eles estão ali com honras e gozo diante do Senhor. Sobre o gozo diante do Senhor, Pedro, Tiago e João foram levados ao Monte da Transfiguração. Só um detalhezinho aqui sobre o Monte da Transfiguração. No capítulo 16 de Mateus, Jesus fala que alguns não veriam a morte, já ali se encontravam sem antes ver. Aliás, vamos ler o texto para a gente entender isso, tá? Para não criar dúvida e citar o texto de uma forma errada. Mateus capítulo 16,
verso 28. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E se cumpriu? Sim ou não? Sim. Como? Transfiguração. Transfiguração. Ellen White diz que ali é Cristo glorificado se apresentou para eles. Ali estava uma miniatura da volta de Cristo. Já das Nações vai falar sobre isso. Ali estava o representante dos justos, ressuscitados, Moisés, e ali estava o representante daqueles que foram levados sem ver a morte, Elias. E Cristo se transfigurou. Cristo mostrou até onde eles podiam suportar a sua glória. Quando houve essa visão, Pedro vai dizer: Senhor, vamos fazer o quê? Fazer 3 tendas. Pedro não queria se ausentar daquele momento. Então ele teve lampejos do que é estar diante da glória de Deus. A alegria da grande multidão, e podemos dizer a alegria dos 144 mil, vai ser estar próximo da glória de Deus. O gozo maior deles vai ser esse aqui, ó. Estar próximo da glória de Deus. Por isso está chamando a atenção do ancião. Por que eles estão aqui? De onde eles vieram? É porque eles passaram a grande tribulação e eles lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Opa. Esse texto aqui, ele dá uma ideia mais abrangente para nós aqui do que é essas vestes lavadas e embranquecidas no sangue do Cordeiro. Na parábola de Mateus 22, o julgamento, juízo investigativo, ocorre antes das bodas. Então vamos aqui entender o que ela está dizendo. Às vezes a palavra bodas dá uma ideia para nós de casamento, e é verdade. Então, bodas é casamento. Mas tem bodas, casamento, e a Bíblia define algum momento ceia das bodas, ou a festividade do casamento. Quando é que acontece o casamento segundo a visão bíblica na parábola das bodas? O casamento, ele está ocorrendo no céu. Quando Cristo entra diante do Pai no Santíssimo para receber do Pai o reino, e a recepção do reino é a figura do casamento. Cristo entra para receber a capital do reino, e com a capital do reino receber todo o reino, para colocar os súditos do reino, os herdeiros do reino. Mas primeiro tem que ter um julgamento. Quem é que está apto a participar? Bodas aqui já é o sentido de ceia das bodas, da festividade. Previamente às bodas, vem o rei para ver se todos os convidados têm trajes nupciais. Então, se o Apocalipse apresenta para nós que lá só vai entrar na nova terra os que têm o nome escrito no livro da vida, é evidência de que foram perdoados e redimidos pelo sangue de Cristo. Então isso dá direito de entrar. E os trajes de núpcias, de festividade, de bodas, dá direito de participar da festa, dá aptidão para a festa. Então, para ver se todos os convidados têm trajes nupciais.
E ela define trajes nupciais e coloca sinônimos para nós. O PPC trabalha muito com isso, irmãos, tá? Outra coisa, esse livro que a gente distribui, lógico, integral aqui, tá? Ele tem assim uma teologia muito profunda. Ele tem assim detalhes preciosos. E a gente às vezes lê como história ou como só um evento profético. Mas nós temos que entender o grande conflito, que é um desfecho final de como o plano da salvação está idealizado ali e como que as profecias se cumprem. Então ela define como trajes nupciais vestes imaculadas do caráter, lavadas e embranquecidas no sangue do Cordeiro. Então aí a gente pode ver da seguinte maneira: quando o ancião pergunta para João: quem são estes? Aí João diz: meu Senhor, tu sabes. Aí o ancião responde: são esses que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, são esses que adquiriram vestes próprias, que são vestes imaculadas do caráter e lavadas e embranquecidas no sangue do Cordeiro. E aqui diz: o que é encontrado em falta é lançado fora. Mas todos que, sendo examinados, se verificar terem vestes nupciais, são aceitos por Deus e considerados dignos de participar do seu reino e assentar-se em seu trono. Olha aqui, irmãos, tá? Sabe me dizer o capítulo? Não, mas eu posso depois te informar o capítulo, tá? Talvez amanhã cedo. Esse texto aqui é muito interessante. Então, ela coloca o seguinte, né? Para que eu tenha vestes nupciais, as minhas vestes, elas precisam ser lavadas e embranquecidas no sangue do Cordeiro, tá? Ou seja, então, Deus trabalha com o seu povo para que o seu povo tenha esta condição de participar do seu reino e assentar em seu trono com essas vestes. E essas vestes nupciais a gente pode traduzi-la da seguinte maneira: plenitude do Espírito Santo, chuva serôdia, derramamento do Espírito Santo, irmãos. É isto que dará condições para o povo de Deus atravessar o tempo de angústia cobertos, com trajes de cobertura. E é isto que fará com que o povo de Deus mantenha-se vitorioso no momento mais crítico desse mundo. Então, o mesmo poder que estava à disposição de Cristo está à nossa disposição. Ninguém precisa dizer: para o meu caso não há solução. Ninguém precisa dizer: olha, os meus defeitos de caráter não tem solução para eles. Porque a graça de Cristo, o sangue do Cordeiro, é maior do que qualquer debilidade humana e imperfeição humana. Nós precisamos entender isso aqui, irmãos. Então, o que é sangue? Sangue é vida. Então, a vida do Cordeiro, a transfusão de sangue que o Cordeiro faz, a comunicação da vida que o Cordeiro faz, né? A injeção de vida que o Cordeiro faz para quem está ligado pela fé no Cordeiro. Então recebe, e aí o ser humano é participante de uma natureza divina. E sendo participante de uma natureza divina, ele estará corrigindo os seus defeitos de caráter na chuva temporã, está lavando as suas impurezas temporã, e está enriquecendo o seu caráter com a chuva serôdia. A ação do Cordeiro de Deus faz isso. Então, se nós estamos dando lugar à obra do Espírito Santo em nossa vida, o Espírito Santo ele está fazendo esta purificação na temporã, para que ele possa realçar aquilo que foi feito na temporã com a serôdia, com a plenitude do Espírito Santo. E na plenitude do Espírito Santo, irmãos, o povo de Deus já
está em condições de participar do reino de Deus. Faltando apenas a glorificação, que é o momento final, que é esse corpo de pecado não fazer mais parte da nossa vida. Então, dentro desse aspecto, Deus vai trabalhando com o perdão dos nossos pecados, Deus trabalha com a restauração do nosso caráter. Então, na chuva cerúlea, o povo de Deus estará com trajes especiais, vestes especiais. E aí, e lá na eternidade, porque atravessaram um tempo tenebroso, um tempo sem intercessor, um tempo sem mediador, e um tempo em que os ventos estiveram soltos, que as pragas estiveram aqui, viveram à vista de um Deus sem intercessor, venceram por causa do sangue do Cordeiro, e agora eles têm honrarias especiais. Estão como sacerdotes diante do trono de Deus, em Nova Jerusalém, estão no Monte Sião como reis, governando junto com o Cordeiro. Que Deus abençoe. Amém? O que vocês querem perguntar?